E nisso que você já falou, Igor, acho que já vem a primeira crítica que a gente faz, é a crítica estrutural, é a crítica do modelo. Porque se a gente tem um modelo que é dividido em três, que deveriam ser neutros, que deveriam ser autônomos, como que um desses poderes ele é controlado por esses 11 ministros que são indicações do presidente da República, que é o chefe do executivo? Ou seja, o modelo é falho. Na minha visão, o modelo é falho. Existem outros países, por exemplo, que a ideia para poder chegar lá nessa corte seria por uma escalada de carreira. O Igor falou, por exemplo, né, que tem que ter ali um notório saber jurídico para poder entrar lá. São duas coisas, né? A reputação ilibada e o notório saber jurídico para o presidente poder fazer a indicação e depois passa por essa sabatinagem. Aí eu pergunto para vocês, nós temos lá, para poder entrar lá, eu entendo que, por notório saber jurídico, uma pessoa que tenha muito tempo de atuação no âmbito jurídico, e a maioria que entra lá, geralmente são juízes, são promotores e tem mais um cargo agora que me fugiu, cargo de alto escalão, né, do judiciário. Hoje nós temos um lá, o Igor falou que não queria citar nome, mas eu vou citar, que é o Toffoli, Dias Toffoli, não sei a pronúncia correta, que foi indicado, se eu não me engano, pelo Lula. Agora eu não me recordo se foi o Lula, se foi a Dilma, mas acho que foi o Lula. Que é um advogado. E que, além de ser advogado, nunca foi um juiz, não tem uma comprovação de notório saber jurídico em questão de atuação de carreira, apesar de ter tentado, inclusive, certos concursos, não ter passado, mas ele está lá. E tem uma coisa que, para mim, é um agravante. Ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Ele foi advogado do PT. Ou seja, o presidente pega um advogado e coloca dentro do órgão maior do judiciário brasileiro um advogado do próprio partido político dele. Como que isso não deteriora a imagem do órgão? É complicado, né? A gente pensar que deveria ter uma isonomia, que deveria ter uma autonomia, mas a gente vê que realmente, de fato, não tem. O Igor citou que falta um, mas nós temos 10 lá hoje. Dos 10, 7, o Ricardo falou ali um por um, 7 são indicações do PT. Isso é extremamente problemático, porque se você passa a ter, se você busca um órgão que é garantidor, com essa pauta política, que disse que não tem, mas a gente sabe que muitas vezes tem. Com essa pauta política, a gente passa a não ter simplesmente um órgão que seja simplesmente garantidor, mas um órgão que muitas vezes é intervencionista, né? E tem aí as questões que o Igor já falou, por exemplo, de mudança de posição de um fato em questão de pouco tempo. Será que isso não é por uma jogada política de momento? Né? São coisas que a gente precisa questionar. Agora, eu vou falar só mais uma coisa aqui para a gente poder passar para frente, passar para o Gustavo falar e a gente correr um pouco com o papo, a gente volta em outros assuntos. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para quando a gente fala do STF. A gente está aqui hoje falando do STF e criticando o STF, mas a gente tem que tomar muito cuidado com certos tipos de crítica. Por quê? A gente vive falando nos nossos programas que a gente está passando por um momento social de racha social. E existe um lado, principalmente político, que vem se aproveitando desse momento de racha social e colocando o STF como o vilão do momento. O atual presidente foi eleito colocando como vilão o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é uma carta que no Executivo, né, perdeu um pouco força no Congresso e não tem mais no Executivo, a nível federal. Então, ele procurou um novo inimigo. Esse novo inimigo é o STF. Né? Dentre outros inimigos que a gente tem na cabeça desse lado bolsonarista, o STF é um. A gente tem que tomar muito cuidado, porque sim, o STF tem muitos problemas, como a gente acabou de falar aqui, mas tem coisas que estão sendo exacerbadas por quem está querendo se aproveitar desse fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, para a gente também não falar bobagem. Tá? Nós fizemos um programa recentemente, foi um programa dos indígenas, por exemplo, que o lado do Bolsonaro
fala mal pra caramba, detona os índios naquele projeto de lei. Quem quiser, vai lá no nosso programa assistir, que a gente critica lá. E um outro caso que eu acho interessante, deixa eu me lembrar aqui que eu anotei qual que foi o caso específico, o caso do SUS. O caso do SUS, por exemplo, que Bolsonaro ficou batendo na tecla, falando que o STF impediu o Bolsonaro de governar o Covid porque tirou o poder dele para poder passar para os governadores e municípios e prefeitos, que é mentira. Depois nós vamos fazer um programa sobre o SUS, a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o STF tem problemas, mas nós temos que saber onde pontuar e onde parar esses problemas, para não ter um abuso também de crítica infundada em cima desse órgão, que merece crítica, mas merece também um respeito nesses fundamentos dessas nossas críticas aqui.